Então, vamos lá, sexto ano. Começou a gravação, Júlia chegou. Oi, Júlia. Vou compartilhar com vocês. Primeiro eu tenho que... Vamos lá. Foi. Então, vamos lá. Conforme o pessoal for chegando, aí eles vão entrando, tá? Gente, olha só. A gente está falando de sistema tegumentar. O que é isso? Ah, professora, é pele? Não, não é só pele. Por que sistema? Sistema envolve órgãos diferentes, né? Então, o sistema tegumentar, Roberto chegou. Deixa eu fazer a presença do Roberto, peraí. Ah, então estão faltando ainda Gustavo, Pietro, Bernardo e Samuel. Vamos ver se eles chegam. Por que, né, sistema tegumentar? A pele é um dos órgãos que tem no sistema tegumentar. Mas o sistema tegumentar, ele tem várias funções, revestimento e proteção. Não é só a pele. A cavidade da boca, ela é forrada por um tecido epitelial. Faz parte do sistema tegumentar. O tubo do meu sistema digestório, meu tubo digestório, né? Então, nós temos várias cavidades que são forradinhas. O sistema tegumentar, ele entra aí. E aí, eu quero que vocês observem nessa primeira figura o seguinte. Eu tenho, né, as partes do meu sistema tegumentar. Observe o seguinte. Eu tenho em cima umas camadinhas de células que não tem bolinha. Essa bolinha é o núcleo. E embaixo com o núcleo. Primeira coisa. Essa primeira camadinha aqui, que parece uma escama, chamada de camada córnea, ela é formada por células mortas. Então, o que acontece? Essas células de baixo da camada espinhosa, da camada basal, elas têm núcleo. Elas vão se multiplicando, vão se multiplicando. Quando elas se multiplicam, elas vão subindo. E aqui, ó, nessa camada que a gente chama de camada lúcida e granulosa, vocês não precisam decorar esses nomes, tá? Aqui as células já começam a morrer. Então, elas vão subindo. E a minha primeira camada da pele é toda de células mortas com uma proteção de uma proteína chamada queratina, que é a mesma que vai formar, que é a mesma proteína que vai formar o meu cabelo e vai formar a minha unha. Então, eu tenho essa camada córnea de células mortas com função de proteção, revestimento e evitar a desidratação, porque elas têm a queratina com elas, né? Essa proteína. E aí elas são renovadas diariamente. Elas vão subindo, vão morrendo, e em cima, então, eu tenho essa camada de células mortas. Outra coisa, essa camada aqui do meio, ela tem um monte de estruturas que vão ser responsáveis pelo tato. Aí a gente vê que o sistema tegumentar não é só tato. Tato é uma função da pele. Ele é um sistema porque ele tem várias outras coisas junto com ele. Ele tem terminação nervosa livre, ele tem um sistema nervoso junto com ele. Ele tem glândulas, ele tem corpúsculos que vão ser responsáveis pelo tato, tá? Nós temos várias estruturas nessa nossa camadinha do meio. E aqui embaixo, nessa camadinha amarela, chamada basal, ela também pode ser chamada de hipoderme ou tela subcutânea. Ela é formada de células de gordura, aquelas famosas células que quando morrem fazem um monte de buraquinho, chamadas celulite. A celulite é um processo inflamatório que tem... O Gustavo entrou atrás e saiu. Que tem, né, várias células de gordura. Gustavo aqui. Oi, Gustavo.
ela tem várias células de gordura que às vezes podem sofrer um processo inflamatório. Elas murcham e morrem e criam umas cicatrizes, que são aquele monte de buraquinho que normalmente dá em regiões onde tem mais quantidade, que é a celulite, tá? Deixa eu botar aqui. Então, só Pietro e Samuel, que ainda não entraram. Então, por isso eu tenho um sistema tegumentar, tá certo? Bom, quais são as funções desse tegumento, desse sistema? Envolve e protege os tecidos e órgãos do corpo, como nós falamos, por exemplo, minha boca, meu tubo digestório, meu pulmão, meu coração. Várias cavidades são forradas por esse tipo de tecido. Protege contra a entrada de agentes infecciosos. A pele, se vocês repararam, ó, as células são todas grudadinhas, não tem espaço entre elas. Então, elas impedem a entrada de micro-organismos. É a primeira barreira que nós temos, é a pele. Por isso que quando a gente às vezes corta, inflama ou infecciona, porque tem uma entrada, mas ela é uma barreira. Terceira, evita que o organismo desidrate. Falamos isso atrás, quando a gente falou da queratina. A queratina, ela impermeabiliza a minha pele. Ela evita que a água saia pelas células, para a água sair somente na forma de suor. Controla a temperatura corporal, protegendo contra mudanças bruscas. Como isso, professora? Olha aqui. Essa camadinha amarela aqui, ó, de gordura, chamada de tecido adiposo, ela é um isolante térmico, ela não deixa haver troca de temperatura com o meio. Animais como baleias e focas, que nadam em temperaturas muito baixas, eles têm uma camada muito grande. O urso também. Esse isolante térmico impede que o frio, né, chegue até eles, que eles troquem temperatura com o ambiente. E tem o suor. O suor, ele age ao contrário. Ele tira a água do corpo. A água fica aqui, a gente fica molhado. Quando esse suor vai secar, ele, para evaporar, ele rouba o calor do nosso corpo. Com isso, ele ajuda a diminuir a temperatura, tá? Bom, eliminação de resíduos, como o sistema excretor, é o suor. Ele ajuda a liberar um pouco de sais minerais. Atua na relação do corpo com o meio externo através dos sentidos. Entra aí a sensação do tato. Armazena água e gordura nas suas células, tá? Então, nós temos a reserva de gordura no tecido adiposo, nas células adiposas, que nós vimos aquela camadinha amarela, e temos também a água que fica dentro das células. Até aqui, amores, alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma curiosidade? Ah, o Lucas perguntou para gente sobre os nomes. Olha só, o que você vai precisar saber, Lucas, eu botei na revisão de vocês, tá? Mas pelo menos os 4 principais, tá certo? Todos você não precisa, não, tá? Na revisão você vai ver que eu botei o mais importante, o que realmente está precisando, tá? Pietro chegou. Deixa eu dar presença aqui para o Pietro. Então, deixa eu ver. Vamos lá, então. Então, olha só. As camadas da pele, né? As camadas da pele, que é o principal do nosso sistema tegumentar. Aqui em cima, nós temos a epiderme. Olha que ela tem uma regiãozinha chamada assim, extrato córneo. A palavra córneo, apesar de ser usada como xingamento, córneo vem de chifre, né? Chifre, os animais, o rinoceronte. Aquilo ali, por que extrato córneo? Porque aquilo ali, os chifres são chamados de cornos. Os cornos são formados por células mortas e queratina. É uma mistura de célula morta e queratina, que ajuda a formar, né, aquela galhada, aquele chifre muito resistente para defesa do animal. Nós não precisamos disso. Então, a nossa camada de extrato córneo é uma defesa das camadas mais baixas. Então, ela é macia, não é como, né, a galhada de um alce. Mas ela tem células mortas e a queratina nesse extrato córneo. Aqui no meio, em rosinha, nós temos a derme.
onde nós temos glândulas, vasos, terminações, corpúsculos e o folículo piloso do pelo, além de poros, né, que vão sair lá na epiderme. Embaixo, a hipoderme, né, com o nome aqui, ó, adipócito, é a camada de gordura, aquela que eu falei que a baleia e a foca têm. Deixa eu ver. Pois é um xingamento, né? As pessoas usaram a palavra para xingamento. Eu não sei como surgiu essa história aí de chifre, de não sei quê, né? Mas a palavra corno, ela é, em biologia, onde ela surgiu, ela é chamada ela é uma designação para chifre, né? Para aquele tipo de chifre do rinoceronte, aquele tipo de chifre, né, agalhada, o chifre do boi. Em biologia a gente chama isso tanto que é a camada córnea, né? E vem, eu acho que o termo corno vem da camada córnea, que é essa camada formada de queratina e células. Aí as pessoas acabaram usando para xingamento, né? A história. Mas corno significa chifre, realmente, mas é chifre de bicho, tá? É que as pessoas acabaram usando para xingamento. O ser humano é meio estranho. Bom, então olha só. Aqui a gente tem as camadas da pele com algumas características. No resumo tá isso melhor, tá? A epiderme é tecido epitelial, é a mais superficial, em contato com o ambiente, formada por células mortas, tem a função de proteção, revestimento. A derme, que é mais abaixo, né? Ela vai nutrir a pele, ela tem as terminações nervosas, ela tem as glândulas, né? Ela é responsável, a gente pode dizer que ela é uma parte funcional da nossa pele. E a hipoderme, que é a de baixo, mais profunda, rica em tecido adiposo e responsável por ser uma reserva de gordura, tá? Desculpa, um isolante térmico. Até aqui, gente, alguma dúvida que vocês tenham, alguma curiosidade, alguma coisa que vocês queiram falar? Não. 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 Tudo tranquilo? Então tá, vou seguindo, tá? Tá, jóia. Se alguém tiver qualquer Ok. coisa, fala, tá? Senão eu acho que tá tudo bem, vai embora, desanda a falar. Então tá. Bom, apêndice da pele e receptores sensoriais. Apêndices ou órgãos anexos. O que é isso? São os pelos, as glândulas. Nós também temos unhas, né, que são órgãos anexos também, são formados pelo tecido de queratina, por essa proteína, né? E os receptores sensoriais. Então, eles vêm mostrando para a gente aqui. O que eu quero mostrar aqui importante para vocês? Olha só. Nós temos aqui, se eu consigo aumentar ele um pouquinho. Não muito. Nós temos aqui, olha só, em amarelinho, aqui tem o poro. Esse poro é daqui, ó. Desse meu amarelinho, este amarelinho aqui, ele é a glândula sudorípara. O que é isso? É a glândula que produz suor. Quando a gente está com muito calor, nós temos que diminuir esse calor e também tirar aquela água que está meio quente do nosso corpo, levar esse calor embora, colocar uma água mais fresca de volta. Aí a gente começa a transpirar, 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 e com isso a gente libera essa água que leva um pouco dessa temperatura quente do corpo e esse suor que está aqui para evaporar vai roubar o calor do meu corpo. Então, ele ajuda a diminuir um pouquinho o calor do nosso corpo. Essa é a função do suor, diminuir nossa temperatura, tá? E nós temos também, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, achei, ó. Glândula sebácea, tá? Bem do lado do pelo. A glândula sebácea, ela tá grudadinha no pelo. Por quê? Ela tem a função de hidratar, de proteger a minha pele e os meus pelos contra a ação de micro-organismos, de fungos, bactérias, coisas que possam, né, parasitas que possam me trazer problemas, tá? E aí a gente entra num certo problema. Às vezes produz muita gordura, a pele fica mais oleosa, aí esses poros entopem, viram espinha, né? Aquela novela toda que a gente conhece. Mas a função da glândula sebácea, tá aqui grudadinha no pelo,
é fazer uma hidratação nesse pelo. E, consequentemente, também na pele. É uma proteção para manter a pele da gente hidratada. A pele ressecada, ela pode ficar muito fina, ela pode cortar sozinha, como se fossem umas rachadurinhas, né? Porque ela fica muito seca, tá? E pode abrir pequenas feridinhas. Então, a gente tem essa gordurinha para ajudar isso. Com a idade, tende a diminuir. Por isso que vovô e vovó tem que passar bastante hidratante, que essa pele vai ficando fininha, vai ficando sequinha, e ela, qualquer pancadinha pode machucar, tá? Bom, e aqui o folículo piloso, que é por onde nasce esse pelo. Vocês vão olhar aqui, ó. Procurem aqui, embaixo da terminação nervosa livre, glândula sudorípara, tem um negócio escrito assim, músculo eretor do pelo. O que que é isso? Quando vocês ficam com frio, o pelo não fica arrepiado? Fica. Não fica? Ou quando eu Aconteceu com isso comigo agora há pouco. não é? Fica arrepiado. Por que isso, Eduardo? Antigamente, vamos voltar lá para a época das cavernas, o hominídeo, ele era muito peludo. Com o tempo, o uso da roupa, a temperatura, tudo foi mudando e por uma questão de adaptação, esses pelos foram diminuindo, né? Mas os hominídeos, eles tinham muito pelo, eles dependiam desse pelo para se esquentar. Quando estava frio, esses músculos eretores do pelo entravam em ação. O pelo arrepiava e ficava um espaço entre o corpo e o ambiente, e um ar dentro desse pelo. Esse ar era um isolante térmico, ele impedia a entrada do frio e a saída do calor. Alguns animais ainda têm isso até hoje. Quer dizer, os animais têm isso, desculpe, até hoje. Eles, além de usar o pelo para se aquecer, eles também tentam se defender. Eles fazem isso para tentar parecer maior. O gato é um. Quem tem gato em casa sabe que quando o gato tá danado. Tem um gato aqui do lado, ó. Tem uma gata aqui do meu lado agora. Mas você deve saber, Nicolas. Você que tem gato, quando o gato tá zangado, ele não se arrepia todo, fica com o pelo. Fica arrepiado. Aqui, ó. Ixi, eu tenho dois, imagina. Tô cheio de arranhão aqui. Então, mas eles ficam todo arrepiados, né? Isso é escuta. Tá aqui, quando se assusta também, exatamente, mas qual é a intenção deles quando eles fazem isso? Tentar parecer que eles são maiores, hostis, tentar assustar o inimigo, né? Essa é a intenção deles. Então, o gato dá pra gente ver bem esse músculo eretor do pelo, né? Como é que funciona. Fica tudo arrepiado. Alguns cachorros, quando vão para a situação de ataque, que eles estão também assim, eles eriçam esse pelo aqui assim da nuca, para mostrar que eles estão numa situação de luta ou fuga e que eles estão preparados para isso e eles tentam mostrar para o seu oponente força, que eles são maiores, tá? Então, esse músculo eretor do pelo, ele tem essa função, tá bom? Bom, aqui então. Bom, camadas da pele e anexos. Mostrando de novo, né? As camadas que nós falamos. Às vezes eu boto mais de uma figura por conta de serem mais bonitinhas. Essa é mais bonitinha que a outra. A outra é mais completa, mas essa é mais bonitinha, mais arrumadinha. E essa mostra pra gente certinho os corpúsculos, né? Ou terminações nervosas, tá? Agora, o que eu quero que vocês prestem bem atenção aqui? Que nós temos as terminações, os corpúsculos aqui, ó. Na região, ó, todos eles nascendo na região do meio, da derme, tá? E eles vão até encostar no comecinho da epiderme. E as terminações nervosas livres. Se vocês observarem, elas não vão até a última camada. Elas ficam um pouquinho mais baixa. Exatamente para a gente perceber que aqui é um toque, mas se eu vou um pouquinho mais fundo, eu encosto nelas. Aí eu já posso me cortar, eu já sinto a dor. Porque se elas fossem até aqui em cima, ó, nessa camadinha laranja, a última mesmo, lá em cima da epiderme, qualquer toque seria doloroso. Então, elas ficam um pouquinho mais abaixo e avisam pra gente, né, que existe um limite.
Aqui é um toque, aqui já está doendo, eu já cheguei ali. E a dor é muito importante, gente. A dor, ela é um mecanismo muito importante. Para que vocês acham que a gente sente dor? Por que vocês acham que existe a dor? Pra saber quando o corpo tá ruim, o corpo tá Isso ruim. aí, exatamente, para saber o nosso limite, Nicolas. A dor, ela é muito importante. A dor é um sistema de defesa. Ela avisa que aquilo ali, a partir daquele ponto, está causando alguma lesão no seu corpo, que tem alguma coisa errada. Então, essa dor pode ser por um estímulo externo, né? Eu estou me furando, como pode ser alguma coisa interna, que está causando alguma descompensação, que está causando algum problema. Então, a dor é um mecanismo para avisar que tem alguma coisa errada. Ah, professora, é dor de cabeça. Olha só, a dor de cabeça, ela é um sintoma. A dor é um sintoma de alguma coisa, ela é um aviso, ela é um alerta, né? Além dela servir para minha defesa, ela é um alerta. Se eu estou com dor de cabeça, é porque alguma coisa provocou isso. Então, a gente tem que começar a perceber o que está provocando. Se eu dormi pouco, se eu estou usando demais o meu celular, estou usando muito minha visão, se a minha coluna está sobrecarregada, né? Se eu estou tendo alguma virose, alguma febre, a dor, ela é um sintoma de alguma coisa e também é, com relação à pele, um aviso de que você, dali para frente, pode provocar uma lesão. Tá joia? Então, vamos lá. Bom, aqui eu botei para vocês, né, os receptores cutâneos, né? A terminação nervosa livre, responsável pela temperatura e dor. Então, quando eu digo temperatura, é aquele calor que vai me causar dor se ele for demais, tá? E aqui nós temos os receptores responsáveis pelo tato. Tato que eu digo de perceber formas, o toque, né? E sensibilidade e pressão. O que é essa sensibilidade e pressão? É o frio, calor, áspero, liso, né? O macio, o rugoso. Isso tudo são essas sensibilidades e pressão que vêm por essas terminações, tá bom? E agora uma coisa muito, muito importante. Melanina. Deixa eu ver se eu consigo mudar a forma para a apresentação, para ver se eu consigo mudar essa forma de apresentação aqui. Deixa eu ver como é que fica. Tá. Não, não adianta, não ficou como eu queria. Deixa eu voltar para como estava, então. Eu queria que tivesse as duas imagens ao mesmo tempo, mas não tá. Então, vamos lá. Ah, tia, tem como? Como? Fala para mim, você é meu assessor. Peraí. Só deixa eu ver aí, vai, mostra aí. Eu acho que tem como, vai lá. Deixa eu No botar, então. PowerPoint. Deixa eu parar minha apresentação. Vamos ver, deixa eu botar para uma janela. Aqui. Compartilhei. Deixa eu ver aí. Cadê? Tenta ali. Bota ali exibir lá em cima. Exibir. Clica ali em exibir lá. Do lado de o que você deseja fazer. Do lado de que você deseja saber. Na esquerda. Lá em cima. Pior que para mim não aparece isso. Tipo, não tá escrito ali, melanina. Aí em Ah, cima. tá. Então eu tenho que ir no PowerPoint. Você quer entrar no Tá. PowerPoint. Aí vai na esquerda. O que você Exibir. deseja Tá escrito fazer? ali. Não, tá escrito ali, exibir. Peraí. Ali, exibir. sim, Ok. Cadê? Normal. Não, mas isso não é para tela, isso é para o modo de exibição do PowerPoint, de como ele vai se apresentar na tela. Ah, tá bom. Vamos lá então. Deixa eu ver aqui. Peraí. Deixa eu botar para Ok. a gente não perder tempo. Vamos lá.
Parar aqui, vou botar a tela inteira. O Tia, importante é dá que pra me escutar? vocês me vejam junto com a tela. Tá dando pra me escutar? Tá, Dá, vamos lá. Lucas. Ah, tudo bem. Cada hora. Olha só, o que eu quero que Tá vocês pelo vejam? celular e ao mesmo tempo pelo computador. Ah, tia, você quer botar um Meet ao mesmo tempo do que o PowerPoint? Não, eu ia tentar botar a imagem do PowerPoint e nós aqui também, pequenininho. Tem como. Ô, tia, É só é deixar fácil, é fácil. minimiza o PowerPoint e coloca para apresentar a tela inteira. Não, ou faz o seguinte, sabe esse negócio aí, sistema, deixa eu comentar, aí, volta lá no PowerPoint, volta lá no PowerPoint. Ah, Aí, lá em cima, sabe aquela barra tá escrito sistema, segura ela aí, segura. Aí mexe, segura e mexe para Aí o canto direito da tua minimizou. tela, canto do canto direito. Aí Mexe ela minimizou. pro canto direito. E Isso, tia, agora você solta. pode mudar o tamanho se você quiser É. deixar menor. Vai. Vai, arrasta e bota pra um. Vai, bota pra esquerda. assim, tá bom? Não, Aham. até ficar até o negocinho lá. Vai. Aí tem que encostar o mouse ali na barra, na parte da esquerda. Isso, agora solta. Pronto. E Aí clica no Meet. Pronto. Foi. o Nicolas é meu assessor, tá vendo? Ah, obrigada, Nicolas, gostei. Parabéns, depois tem que pagar essa aula. Que aí eu vejo o que eu estou fazendo. Ih, gostei. Nicolas é meu professor. Aqui então, amores, olha só. Vocês estão lendo aqui melanina, né? O que vem a ser a melanina? Vamos lá. A melanina ela é um pigmento que a gente tem na pele, tá? Então, como é que funciona? Tem aqui umas célulazinhas chamadas melanócitos. Os melanócitos, eles são as células responsáveis por produzir a melanina. A melanina, ela é produzida e fica lá em cima, no altinho, né, da epiderme. Bom, como é que ela é produzida? O que estimula isso? A matéria-prima da melanina é uma substância chamada beta-caroteno, presente, por exemplo, na cenoura, no mamão, na abóbora, na laranja, principalmente cenoura, mamão e abóbora. Esses alimentos bem laranja, tá? Eles têm bastante vitamina A, que vai produzir o beta-caroteno. Bom, então vamos lá. Por exemplo, deixa eu ver. A Laura, ela é bem moreninha, certo? O Nicolas, ele é bem branquinho. Qual é a diferença deles? A quantidade desse pigmento, dessa célula que a gente tem de melanina. Então, existe a melanina genética, que é a primária, e a secundária. A gente já nasce com a nossa quantidade de melanina determinada, né? Xuxa e Pelé. A Xuxa, a melanina dela primária é muito pouca, ela tem pouquíssima melanina. Com isso, a pele dela fica bem clara. O Pelé, ele tem uma grande quantidade de melanina. Com isso, a pele dele acaba ficando bem escura, ele é negro. Então, essa quantidade desse pigmento é que faz com que a cor da pele se predomine numa pessoa ou outra. Mas qual é a função da melanina? Vamos pensar em uma questão evolutiva, gente. Não vamos pensar em questão raça, porque não existe raça. Raça é humana. Vamos pensar em questão evolutiva. Vamos voltar lá, civilização existindo, né? Vamos lá, milhares de anos atrás. Temos a linha do Equador. A África está bem aqui assim na linha do Equador, né? A gente sabe que as populações, né, a gente, né, tem essa noção por conta de estudos, elas surgiram ali na África. E da África elas começaram a mudar e ir se espalhando, né? Nós tivemos, o princípio foi ali na África. A incidência solar na África é muito alta. Eu tenho que ter uma pele muito protegida. Consequentemente, as populações, não é que ali só tenha nascido pessoas de cor negra. Com certeza nasceu gente com mais melanina, gente com menos melanina.
Quem será que estava melhor adaptado há milhares de anos atrás, que a gente não tinha protetor solar, nem roupa, nem casa, que a gente vivia no meio do nada? Quem estava mais adaptado? As pessoas com pele clara ou a pessoa com pele escura? Escura. Escura. Então, consequentemente, essas pessoas mais adaptadas, porque ali tinha muito sol, sobreviveram melhor. Em compensação, lá em cima, né? Não tinha Europa, mas é lá em cima, onde a gente tinha pouca luz, pouca incidência solar, quem estava mais adaptado? As pessoas de pele mais clara. Por quê, professora? Porque quanto mais pigmentação você tem, menos ação da radiação solar. Então, vamos pensar. Há milhares de anos atrás, né, existiam as pessoas de pele mais clara e mais escura. Estava lá em cima. A luz solar não é o que ela é hoje em dia. A gente sabe que a gente tem uma radiação hoje muito maior. Lá em cima, as pessoas de pele mais clara, com menos melanina, elas conseguiam captar melhor a luz solar, consequentemente, elas conseguiam absorver melhor a vitamina D, o cálcio e outros processos, porque lá para cima a luminosidade era menor, mais fraca, então elas estavam mais adaptadas. Aqui embaixo, as pessoas com a pele mais escura estavam mais adaptadas. E assim, né, as pessoas foram se desenvolvendo, as populações, né, a nossa espécie foi se desenvolvendo. Graças a Deus, o mundo é global. E começou a haver essa mistura, né? Vai gente com pele branca para um lado, pele mais escura para o outro e tal. E hoje em dia a gente tem essa mistura. Até porque hoje em dia isso não faz muita diferença. A gente tem como proteger e a gente tem uma radiação mais forte. Então, hoje em dia não faz diferença nenhuma, né? A cor da pele é apenas uma questão de melanina. Ponto. Não existe raça. Nós somos raça humana. Apenas isso, tá? Então, como é que funciona isso? A gente tem aqui a melanina. Aí, o que acontece? Laura e Nicolas foram para a praia. A Laura, ela tem mais proteção do que o Nicolas. Significa que, não é que ela não vai ter estragos, significa que o tempo que o sol vai fazer um estrago na pele da Laura vai demorar mais do que na pele do Nicolas, que é mais sensível por ter menos melanina. Mas o estrago acontece, gente. É um erro achar que as pessoas negras não têm câncer de pele. Tem. A pele estraga e envelhece. Talvez demore um pouco mais a aparecer do que uma pele com menos melanina, mas acontece. Como que acontece isso, Carla? É o processo do bronzeamento. O que acontece? Vamos para o sol. Aí começamos a receber a radiação. Meu corpo, poxa, estou no sol, radiação, tem que proteger a Carla. O que a gente vai fazer? Os melanócitos começam a aumentar a quantidade de melanina, eles começam a produzir mais pigmentos, começam a trabalhar mais e jogar esse pigmento aqui para proteger a radiação. Entenderam? Por que a gente vai ficando mais escurinho quando pega sol? Poxa, mas eu não fico escura. Aí o Nicolas fala para mim, professora, eu não fico moreno, não. Eu fico vermelho, fico queimado, né? Fico todo ardendo. Por quê? Porque o Nicolas tem pouca melanina. Ele não tem essa proteção tanto quanto eu tenho. E aí, a pele dele acaba que não suporta um tempo grande no sol. Ele não tem quem faça essa proteção. Ele queima mesmo, a radiação queima, ele fica vermelho, ele fica ardido. Tem gente que chega a descascar, chega a ficar ferido por conta disso, tá? Então, gente, é real queimadura solar. Acontece, Tia, tá? isso acontece comigo uma vez eu descascar. O descascar é porque aquela pele, além dela já ser morta, as de baixo também, né, acabam sofrendo efeito da radiação. E aí você descasca, né? Igual a cobra, vai soltando a pele, tá? Então, gente,
Ah, poxa vida, o Nicolas falou assim pra mim, ai, Carla, mas eu queria tanto ficar mais moreninha, né? Ana, Sofia, Ana Júlia, eu queria ficar todo mundo com aquela carinha moreninha. O que que a gente faz? Primeiro, cuidar da alimentação. Você tem que ter também dentro de você a matéria-prima para o pigmento. Segundo, não adianta a gente fazer o que a gente faz. A gente vai para o sol às 10 horas da manhã e fica até às 4 da tarde. A gente torra, literalmente a gente queima. A gente tem que fazer o quê? Pegar durante 1, 2 semanas, 2 horinhas no máximo, 1 hora e meia de sol, naquele horário do bebê, né? De 8, 7h30 até umas 9h30 da manhã, aquele sol fraquinho, aquele sol de bebê, que é o sol bom. Ele vai bronzear, ele vai estimular a produção de melanina, vai estimular a produção de vitamina D, sem agredir, sem queimar a pele. Então aí eu vou ter um bronzeado. Mas eu também tenho um limite. Eu, Carla, nunca vou ficar igual o Pelé, porque eu nunca vou conseguir produzir essa quantidade toda de melanina. Não tem jeito, a gente tem um limite. E parou de pegar sol, a gente volta para nossa cor normal. Olha só, Lucas, o que que acontece com esse protetor solar? Tem protetor e tem bloqueador, né? O bloqueador, a intenção dele é bloquear a ação da radiação ultravioleta. Mas existe uma radiação ultravioleta que ela é boa, né? A gente tem que pegar um pouquinho dela. Poxa, professora, mas eu só vou para a praia à tarde, 11 horas da manhã. Fica só uns 10 minutinhos no sol, pelo menos, para poder pegar um pouquinho dessa radiação e estimular a produção de vitamina D, tá? Mas esse é o bloqueador. Ele bloqueia a ação da ultravioleta. Mas o protetor, ele diminui o efeito. O que o protetor faz? Vamos lá, fator 15. O que o sol faria na sua pele em 1 hora, ele vai demorar 15 horas. Os dermatologistas, antigamente, eles diziam pra gente que fator 15 era suficiente. Por quê? Ninguém fica 15 horas no sol. Porém, hoje em dia, os dermatologistas já mudaram, tá? Eles dizem que o ideal é você... A radiação está tão forte, tão absurda, porque a gente está destruindo a camada de ozônio, que o ideal é meter um fator de proteção, pelo menos, no mínimo 30, tá? Ou mete um 50, para proteger bem da ação da radiação. Porque se vocês repararem, mesmo botando lá um protetor 50, 60, a gente fica bronzeado. Eu, pelo menos, fico. Mesmo botando um protetor 60, eu ainda fico levemente bronzeada, tá? Eu não volto para casa branquela como eu fui, não. Para a gente ver como é que a radiação tá forte, tá? E a gente tem que repassar esse protetor a cada 2 horas, porque diz que o suor e a água vão tirando, tá? Tá muito feia mesmo. A camada de ozônio, a poluição está destruindo muito a camada de ozônio. Pois eu uso o 50, Júlia, e eu tenho a pele mais morena do que a sua, né? Tá? Porque, e fora, gente, que vamos lá, mesmo que eu não tenha câncer de pele, por que o câncer de pele? Tô pegando sol, pegando sol, pegando sol, pegando sol, um monte de sol, as células precisam me proteger, eu preciso produzir mais melanina. Então, os melanócitos estão se multiplicando, 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 eles se multiplicam tanto que eles podem virar um tumor, que é o câncer 90, que é o câncer de pele, tá? Então, mesmo que eu não desenvolva câncer de pele, o que pode acontecer com a gente? Eu posso ter o fotoenvelhecimento. O que é o fotoenvelhecimento? É o envelhecimento da pele pela ação da radiação. Então, a gente vai ficando com a pele toda enrugada, parece pele couro de cobra, né? A sua gata tá pegando sol, porque ela sabe que é importante o sol para fortalecer os ossos, mas eu te garanto, olha lá que lindinha, que ela vai ficar um tempo que não é muito grande. A sua gata não vai ficar que nem a gente, que fica 3 horas na praia, 4 horas na praia torrando, né? Ela vai ficar aí uns 20 minutinhos, meia hora e ó, vai meter o pé, entendeu? Ela vai ficar um tempo pequeno. Eles sabem o que eles fazem, eles são espertinhos, tá? Então, o fotoenvelhecimento é isso, a gente vai ficando com a pele toda enrugada, parecendo uma pele de cobra, né? Porque vai ficando tudo enrugadinho, porque a gente vai destruindo essas camadas da pele. Então, mesmo que eu não desenvolva câncer, eu posso ter esse processo de envelhecimento da pele, tá? Então, repetindo para vocês isso é uma coisa importante, tá?
O nome do pigmento que protege a nossa pele e dá cor a ela é a melanina. Ela é produzida pela célula chamada melanócito. A radiação solar estimula o aumento dessa pigmentação. Por quê? Você diz aqui assim, quando pega sol da nossa orelha, porque a gente não passa protetor aí, a gente esquece. A gente passa protetor no corpo todo e esquece que tem que passar nas orelhas, aqui, no pescoço, nas mãos, no peito do pé. Aí a gente esquece, aí fica todo branco e o peito do pé é igual um camarão. A gente esquece de passar o protetor nessas áreas. Tem que passar tudo na orelha, tem que passar, tem que bisuntar o corpo todo, tá? Então, ó, aí, então, a melanina é o pigmento que protege. Ela é produzida pelos melanócitos. Quando nós pegamos sol, nós estimulamos que essas células comecem a multiplicar, a aumentar essa quantidade de pigmento para proteger a gente do efeito da radiação, né? Para diminuir o efeito da radiação solar. Então, como a gente vai pegando sol, vai produzindo melanina, vai pigmentando a pele, vai aumentando essa quantidade de pigmento de células para poder proteger, para poder diminuir o efeito do sol. Então, a gente pode dizer que o bronzeamento é uma defesa do corpo, é uma maneira que o corpo tem de se defender, aumentando a quantidade de melanina para impedir ou diminuir a ação da radiação solar na nossa pele, tá? Agora, a coloração da pele depende dessa quantidade de melanina. Então, as pessoas que têm menos melanina, são mais branquinhas, elas estão mais sujeitas a sofrer efeitos da radiação do que uma pessoa de cor mais escura. Não que a pessoa com a pele mais escura não sofra, mas ela demora mais tempo para perceber esses efeitos, tá? Somente isso que acontece, tá bom? Dúvidas? E eu agora que não lembro aqui como é que eu fiz para Você quer botar normal, tia? Arrasta... Clica no quadradinho clica, do lado do clica X. no quadradinho, isso. Que tá do clica lado no do X. Do lado do X, clica no quadradinho do lado do X. Pronto. E minhas aulas particulares estou adorando. Então, olha só, compartilhei a tela, aí eu venho aqui, diminua lá, arrasto. Aí clica no Meet aí para poder de novo. Meet, muito bem. E no Meet faz a mesma coisa do quadradinho, porque ele ainda tá daquele jeito. Tem que aumentar, maximizar ele. Vou depois ter que depositar um dinheiro na conta do Nicolas pela aula particular que ele me deu. Muito obrigada. Eduardo também, vou ter que botar um dinheirinho na poupança. Então, amores, olha só. Vocês têm lá uns exercícios, tá? Para aula. Então, a revisão tá para casa, a revisão para a prova é para casa. Os exercícios lá no chat, eles são para aula. Então, eu vou fechar o Meet, vocês vão lá para o chat, começar a fazer os exercícios, tá? E eu vou ficar no chat com vocês tirando dúvidas, tá bom? Tá. Então, eu vou encerrar aqui a gravação. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Nicolas, pelas aulas. E vocês, adorei estar com vocês e a participação. Lucas, como sempre, participando, perguntando muito, né? Que é muito legal a gente ter a participação de vocês, tá? Beijinho, até quarta-feira para a gente corrigir isso tudo. Vou fechar aqui e vou para lá para a gente poder ir tirando as dúvidas do chat. Tchau, Aninha. Tchau, Sô. Tchau, Eduardo. Tchau, Nicolas. Tchau, Roberto. Tchau, Felipe. Tchau.